Em 29 de junho de 1972, o Papa Paulo VI, que havia terminado o concílio, dado continuidade ao Concílio Vaticano II, finalizado, ele viu uma igreja passando por uma transformação. Mas não só a igreja, ele viu o mundo passando por uma transformação gritante, que norteou, que preocupou, que inquietou o seu coração, tanto que Paulo VI escreve uma carta onde ele diz: olha, nós esperávamos após o Concílio Vaticano II uma primavera, porém nem tudo foi assim. A primavera esperada deu lugar a um inverno terrível, a um tempo de escuridão, e ele mesmo diz que uma fenda, uma fresta na janela que era para arejar a igreja, esse adornamento era para arejar a igreja. E numa fresta dela entrou a fumaça de Satanás. O Papa está falando de um contexto histórico muito forte que ele vivenciou, que até então no concílio estava por germinar revoluções no mundo, como em 68 a revolução sexual, a revolução marxista, as revoluções que a gente vai ver no mundo, as revoluções estudantis, um mundo que começou em 68 a dar uma guinada, e isso também, esse caminho de secularização, entrou pela fresta, a fumaça de Satanás, um caminho de secularização que inquietou o coração de Paulo VI. Ele fez uma análise que depois do concílio nem tudo foi bom, nem tudo, aliás, pelo contrário, muita coisa não foi positiva logo após o concílio. A queda do número de batizados, a queda do número de cristãos no mundo, a perda significativa de ministros ordenados, de padres que deixaram. Então, a estatística não foi boa após o concílio, com o mundo em ebulição, em transformação, como a gente já tinha dito, mas agora, especificamente se tratando de um mundo em revolução, sobretudo em 68 para lá, o concílio terminou em 65, isto é, o remédio que o concílio deu, o antídoto que o concílio estava dando de abrir, de ser uma igreja ad extra, era um risco muito grande. Porque com a revolução marxista, revolução sexual, revolução estudantil, as ideologias, a gente sabe que elas não queriam conversar, elas não queriam dialogar. Isto fez com que a igreja tivesse muitas dificuldades. E a barca de Pedro, num momento turbulento dessa travessia pós-concílio. Isso tem que ficar muito claro, porque o desejo e o objetivo do concílio era falar ao homem moderno, ao homem contemporâneo. Para falar da fé de sempre, a igreja queria novos métodos para atingir o homem moderno, para falar com a sociedade, para evangelizar, para voltar às fontes, para voltar à patrística, à palavra de Deus. Tudo isso é uma riqueza. A gente tem que separar o que é bom, o que é importante e aquilo que não é bom. Aquilo que foi um fruto, uma consequência do concílio ou não, mas da própria sociedade. Mas hoje nós encontramos no campo livre da internet muita gente criticando, não aceitando, nós não aceitamos o Concílio Vaticano II, só do concílio para trás. Outros dizendo, não, temos que refundar a igreja, do concílio para frente. As duas visões são equivocadas, porque quando nós falamos desse tema, quando eu tive aula de teologia, eu ouvia muitos meus professores falando, e também eu acompanho e tive a graça de participar de muitas formações com o padre Paulo Ricardo. E ele mesmo coloca que nós não devemos e não precisamos tomar posição.
É importante conhecer os dois lados da moeda, é importante ver que os dois lados têm as suas razões fundamentais, fundamentá-las e assim termos a consciência, recebermos a formação, sermos um cristão realmente consciente, mas não para tomar lado e levantar bandeiras. Nós somos igreja e devemos amar a igreja. Mas, voltando aqui, esse inverno tenebroso, esse momento de escuridão retratado por Paulo VI, era muito próprio do período em que ele viveu. Só para você ter uma ideia, para não ficar também, eu vi muita bobagem na internet, muita bobagem no YouTube falando sobre a frase célebre de Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Tomemos cuidado, tomemos muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque eu vejo teóricos da conspiração com coisas absurdas, criadas, totalmente nada a ver. Eu vejo tanta coisa assim de obscurantismo, tantos ataques à Igreja Católica, pincelando sem contexto nenhum a frase de Paulo VI. Então tomemos cuidado com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente vê, selecionemos, filtremos as coisas, busquemos as fontes. Essa carta do Papa Paulo VI foi, na verdade, essa inquietação. Olha o que diz aqui, eu até vou ler para você. Diríamos que por alguma fresta misteriosa, não é misteriosa, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Há dúvida, há incerteza, há problemática, há inquietação, há insatisfação, há confronto. Não se confia mais na igreja. Confia-se no primeiro profeta profano que vem nos falar em algum jornal para correr atrás dele e perguntar se tem a fórmula da vida verdadeira. Está dando para entender? Paulo VI está falando de uma realidade histórica, tanto que é verdade, e essa secularização foi tão traumática, ela se abriu ao diálogo, se abriu para dialogar, mas essas revoluções no mundo causaram um grande problema. A Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, de 1968, vai falar dessa realidade, um mundo que conheceu a pílula, o anticoncepcional, e o Papa vai dizer na Humanae Vitae a degradação moral, vai denunciar e profetizar que a partir desse controle de natalidade, a infidelidade matrimonial, a relativização do sacramento do matrimônio, a perda do respeito, da sacralidade com a pessoa do outro, com a mulher, com a sua dignidade fundamental, a consequência grave dos métodos de contracepção, que ele já denuncia na Humanae Vitae, já profetiza, e também tudo isso vai gerar essa carta onde ele diz que a fresta, a fumaça de Satanás entra, isto é, o caminho de secularização. E olha o que o Papa vai dizer, vou ler para você. Depois do concílio, nuvens de tempestade, sente-se chagas no pós-concílio. Acreditava-se que depois do concílio viriam dias ensolarados para a história da Igreja. Advieram, porém, jornadas de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Tentamos cavar abismos em vez de preenchê-los. Olha que dureza isso. Olha o Papa, ele colocando essa questão de se confrontar. Ele não está, entenda bem, não está culpando o concílio. Pelo amor de Deus, é um contexto do mundo. Mas agora, para falar propriamente do concílio, nós temos duas vias que eu estudei, duas vias para compreender os que são contra o concílio, os que
tem uma visão totalmente crítica, uma visão totalmente tradicionalista no sentido pejorativo da palavra, e uma visão mais branda em relação ao próprio concílio. A primeira visão que nós temos em relação ao Concílio Vaticano II é o post-hoc. Essa primeira visão, portanto, esse primeiro grupo de pessoas que pensam assim, fala, olha, o concílio foi concluído em 65, mas depois do concílio, sem a culpa dos padres conciliares, veio uma onda de revoluções e fizeram com que esse mundo atual, lá da década de 68, como eu disse, das revoluções, fizeram com que essa onda de revolução entrasse na igreja. É aquilo que eu disse como introdução nos outros vídeos, posteriormente que a gente viu a influência da teologia da libertação, do liberalismo, do secularismo, que foi entrando no pensamento, foi entrando em correntes da igreja, essa fresta onde entrou a fumaça de Satanás, essa secularização que fez e causou muito dano na vida da igreja. Como disse, queda do número de batizados, queda no número de comunhão, queda no número de cristão, de católico, queda no número de padre, de freira, de religiosos, de missionários. Então houve uma grande crise. Aquilo que era para ser uma primavera se tornou uma escuridão. E nesse sentido, a corrente post-hoc, ela diz que o concílio fez uma leitura certa sobre a realidade do seu tempo, uma leitura correta do homem moderno, porém, o remédio foi errado. O antídoto foi errado e não encontrou um terreno fértil para receber o troco desse diálogo, a reciprocidade. Então houve sim essa situação. E isso não funcionou porque o concílio, tentando tratar uma doença no paciente, acabou de que veio uma pandemia e o paciente estava precisando de um outro remédio. Sobretudo nesses tempos de pandemia, a gente está ouvindo muito sobre isso, né? O concílio tentou tratar uma doença, só que o ser humano estava precisando de um outro remédio, o paciente estava precisando de um outro tratamento e não aquele. Quem sabe aquele remédio já não dava mais, já não estava na medida certa, já não era aquele medicamento que ia curar a doença. Então o concílio viveu isso, o pós-concílio foi assim. Isso é um dado histórico que a gente deve olhar isento, olhar a história, olhar esse grupo diz isso, ele tira a culpa, não foi o concílio o problema, não foi o concílio. Esse primeiro grupo. Agora tem o segundo grupo, o propteroc. Esse segundo grupo vai dizer que o remédio, que o concílio quis um remédio para um homem moderno, mas o remédio estava totalmente errado. Por causa do concílio, a posição da igreja de dialogar, de não punir, de não ser incisiva, de abrir-se demasiadamente, não correspondeu. Daí esse grupo já coloca a responsabilidade no concílio, já discorda do concílio. E isso tem que ficar claro. O primeiro grupo não. Fala que foi realmente uma consequência posterior ao concílio dessa transformação do mundo. Já aqui nós temos que o propteroc, que é um pensamento de que o concílio errou o remédio. Isto é, se abriu demais, se abriu demasiadamente, diálogo, politicamente correto, que nós falamos muito hoje, e esse politicamente correto fez com que a igreja perdesse o espaço, não dialogasse como deveria, porque não atingia a sociedade em revolução, em transformação, e errou o remédio. Aí você pode perguntar, Henry, pelo amor de Deus, como assim discordar do concílio?
Não, nós podemos. Sabe por que nós podemos? Diferentemente do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, embora tenha constituições dogmáticas, ele foi um concílio teológico pastoral. E pastoralmente nós podemos divergir, porque não há infalibilidade no que concerne à pastoral, à aplicação, à missão, como nós vamos anunciar. Nisso não há. O Papa tem a infalibilidade em relação à moral e à fé, a doutrina. Portanto, no campo pastoral, há uma abertura que possibilita não aceitar o método proposto. Aliás, posterior ao concílio e às revoluções marxista, revolução feminista, revolução sexual, estudantil, o mundo se transformou de tal maneira, tanto que o Papa Paulo VI, que nos deu essa profecia que é a Humanae Vitae, denunciando, profetizando essa degradação da dignidade humana, essa relativização da sacralidade do homem e da mulher, do matrimônio, da vida, tudo isso é uma profecia muito atual. Então a Igreja foi aprendendo pós-concílio como viver essa pastoral. Por isso, esse grupo diverge. Mas diverge do quê? Isso que temos que ter a maturidade de ver sobre o que se está falando. A Igreja, a missão do leigo, o protagonismo do leigo, uma igreja em saída, uma igreja que dialoga, tudo que foi concordado no concílio é uma dádiva para a igreja. Agora, a aplicação depois, que foi esse grande dilema. Como responder ao anseio do ser humano contemporâneo? Então, que isso fique claro. Há possibilidade de divergência na aplicação. Por exemplo, eu penso, e aí eu tenho concordância nesse ponto com o padre Paulo Ricardo, que fala numa aula sobre esse tema, sobre a visão tradicional. Uma evangelização tradicional, que significa, não é tradicionalismo. Todo ismo é meio perigoso, fanatismo, tradicionalismo, liberalismo. A virtude está no meio. Devemos ter e buscar a virtude, e ela está no meio, o equilíbrio. Mas é claro, não dá para julgar a partir de hoje, lá atrás. Sabe por quê? Porque nós somos muito pequenos para isso. É só uma reflexão que eu estou colocando aqui como alguém totalmente minúsculo, mas como estudioso, como alguém que ama a igreja, quero sim entender esse processo, quero entender o que aconteceu. E eu convido você também a entender, a buscar juntos e a crescer no amor à igreja. Eu não estou pedindo para você se posicionar nem nesse grupo e nem naquele. Aqueles que falam, não, concílio nós não aceitamos. É uma bobagem, pelo contrário. Então não aceita também o catecismo da igreja, onde está repleto de citações do Concílio Vaticano II e tantas outras coisas. Então está celebrando, está participando da missa errada, que é a missa do Missal de Paulo VI. Mas uma missa, o rito de Paulo VI, o rito de Pio X, de Pio V, outros ritos, entendamos, quando a gente fala, por exemplo, de liturgia, devemos saber que a catolicidade, a universalidade da igreja, engloba inúmeros outros ritos. Você conhece, quem sabe, a missa aí, como você conhece na sua paróquia, mas a Igreja Católica é extremamente rica na sua liturgia, na sua pluralidade, nos seus ritos, que é tão católica quanto nós. Então, a missa, ela deve ser amada, valorizada, seja qual for o rito.
temos que ter esse equilíbrio de não matar, não denegrir, não diminuir o outro para que eu seja. A igreja é católica, universal, plural nos dons, nos carismas, e isso tem que ficar extremamente no nosso coração, amadurecer. Como que a gente vai fazer ecumenismo, como propõe o Concílio Vaticano II, se dentro da igreja a gente vive se degladiando? Então, tudo isso, estou dizendo que no campo pastoral há possibilidade de eu refutar, de eu gostar, de eu preferir, como, por exemplo, eu sou mais tradicional, sou da renovação carismática católica, esse avivamento, até mesmo na renovação, no início houve muito exagero litúrgico, exagero em todos os sentidos, mas tudo vai amadurecendo na história da igreja. Tudo. E hoje se busca a tradição, hoje se busca viver a liturgia como a liturgia é, sem apetrechos, sem invenções, porque não é isso. E não pode ter exageros, não pode ter... Você vê, por exemplo, as comunidades de base que misturam um sincretismo absurdo. Não podemos aceitar. A Santa Missa é a Santa Missa. A missa é o culto a Deus, não é o culto ao ego. Então, eu penso que uma prática pastoral tradicional não é o sacramentalismo, mas uma consciência da necessidade de reconciliação, do sacramento da penitência, uma família onde a família saiba da sacralidade, uma pregação que realmente converta, que gere conversões, uma homilia que transforme, uma moral muito bem e claramente colocada. Isso gera uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja em contínuo processo de conversão. Mas também, como eu disse, o equilíbrio está no meio, uma igreja que vai nas realidades, que toca nas realidades sociais, uma igreja que dá o pão material também, com toda a obra pastoral da igreja, todos os movimentos, mas sem perder o norte. E esse norte deve ser a soteriologia, a salvação do homem todo e de todo homem, como dizia o Papa Paulo VI. Pois senão nós perdemos de vista aquilo que é o fundamento. A caridade cristã, ela se fundamenta na gratuidade de Deus que entregou o seu Filho pela nossa salvação. Esse amor que transcende. E o concílio viveu tudo isso. Ao mesmo tempo, como eu disse, eu penso uma visão mais tradicional. Assim como muitos padres e bispos, nossos pastores, pensam da mesma forma. Outros não. Outros já têm uma outra visão mais liberal, querem uma igreja mais aberta. Nós devemos não ficar escolhendo lados, mas vivermos realmente aquilo que a igreja nos coloca para viver da melhor forma possível. Pelo menos eu tive contato com a formação tradicional, e onde eu tive contato, eu vi, por exemplo, uma igreja com seminários cheios, com famílias cristãs verdadeiramente que vivem o Evangelho, uma igreja atuante, uma igreja presente, uma igreja repleta, cheia de vida. Então, o concílio, ele tem que ser aplicado nas suas constituições dogmáticas, ele tem muita contribuição, o papel do bispo, do padre, do leigo, das comunidades. Ele dá essa abertura para o protagonismo do leigo. Isso é fundamental, isso foi determinante para uma igreja viva e missionária. Nós vemos as novas comunidades, nós vemos tantas obras de evangelização coordenada por leigos, sob a autoridade apostólica dos bispos, mas a serviço da igreja. Então, tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. A gente tem que filtrar e ficar com a igreja, sentir com a igreja, ser igreja, amar a igreja. E quando a gente olha esses pormenores, até mesmo o lado ruim, o lado que não foi bom na história, que não é para julgar, é para aprender, é para não cometer os mesmos erros.
é para se debruçar. E isso é uma realidade que nós encontramos hoje. Temos hoje muitos cardeais, profetas, que estão profetizando contra o secularismo de novo, que está aí, e nós estamos realmente precisando e urgentemente de uma visão crítica da parte dos cristãos e não deixar que a fumaça de Satanás continue entrando com esse liberalismo em relação a tantos temas. Há uma ala dentro do pensamento, teólogos católicos que dão aula nas universidades católicas, que querem a liberação da bênção para casais homoafetivo, liberar o sacerdócio para mulheres, rompendo a tradição apostólica, a abolição do celibato, a Eucaristia para todos, independente, até mesmo daqui a pouco vão nos acusar, se o padre não der a comunhão para qualquer um, ele vai poder ser penalizado. Daqui a pouco nós estaremos assim. Então essa mundanização que hoje nós vivemos, que já vem lá de 68, mas está se acentuando cada vez mais, essa tentativa de destruição da sociedade judaico-cristã, que está aí, que nós estamos vendo, cultura de morte, aborto, ideologia de gênero, desconstrução da família e tantos outros temas que nós estamos enfrentando, na verdade, essa onda de secularização, de esfacelamento do conceito de verdade, de neomarxismo, que nós precisamos combater com estudo, formação, com razão, com fé, com bases, para dialogar sim, mas dialogar e defender de forma apologética a verdade, a fé, a sacralidade da vida humana.